mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pai querido, diante do teu trono, através do sangue da cruz, eu quero invocar a tua presença. Quero pedir ao Senhor que venha manifestar sobre as nossas vidas a tua graça, a tua misericórdia e o teu favor. Toma nas tuas mãos as nossas vidas. Nos dê da tua graça. Senhor, manifesta sobre as nossas vidas a presença do teu Espírito. Nos dê, Senhor, a tua graça através da tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que eu fiz menção, que eu li, está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Se você for pegar o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, você vai ver um relato de coisas que Jesus falou na época que ele esteve por aqui, na época que ele esteve presente conosco, que ele esteve palmilhando as areias quentes dos desertos da Palestina. E é interessante que esse texto, esse livro, esse evangelho, essa palavra que Jesus falou ao nosso respeito, ela foi escrita no ano 70 depois de Cristo, mais ou menos no ano 70 depois de Cristo, que foi escrito o Evangelho de Mateus. Mas esse evangelho, esse texto que eu li, traz um relato do próprio Jesus falando: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nesse capítulo ele vai trazer uma série de coisas, uma série de relatos. Olha, vai acontecer assim, e haverá guerras e rumores de guerra, haverá terremotos e maremotos, haverá fome, haverá peste. E ele diz assim, no finalzinho ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra que eu tenho para as nossas vidas hoje é o seguinte: não desista do que Deus tem para você. Se eu fosse dar um tema para essa palavra, eu daria esse tema. Mas o problema maior é que as circunstâncias da nossa vida, as situações que nós enfrentamos, em todo tempo tenta nos tirar do foco que é o céu, principalmente para os cristãos. Por quê? Porque o inimigo de nossas vidas sabe o endereço para onde nós estamos viajando, e ele quer impedir a gente de chegar lá, de qualquer jeito. E isso, ele vai usar circunstâncias, ele vai usar situações. E entre todas as situações que o inimigo vai usar, é o desânimo. Por isso que o Senhor diz assim, ó, mas aquele que perseverar. Mas o que é perseverar? O que você entende quando a gente fala assim, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo? Primeira coisa que eu preciso que você entenda: não desista nunca. Perseverar é não desistir nunca. Você não pode, a gente não pode, como cristão, como servo de Deus, é bem verdade que tem hora que a gente enfrenta tristezas, angústias, desabores, frustrações, decepções, a gente enfrenta um monte de coisa na nossa vida que nos desanima. E às vezes, olha só para você entender, tem situação que você não espera, tem situação que você não pode imaginar, tem situação que você não pode prever, não tem como prever, que nos pega de surpresa. E muitas dessas situações é para nos dissuadir de seguir a Jesus, para tentar nos impedir de seguir a Jesus. Principalmente, você quer ver o tanto que isso é sério?
Ah não, eu não vou mais pregar, eu não vou mais ensinar a palavra de Deus, eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais dizimar, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais... não, esse negócio de crente... Por quê? Porque eu quero que você entenda, o inimigo de nossas vidas, ele vai tentar todas as armadilhas que ele puder para tentar nos impedir de chegar ao céu. Sabe por quê? Aqui eu quero que você abra o teu coração. Porque ele sabe de onde ele saiu, que ele nunca mais vai voltar, e sabe para onde você está indo, que é o céu. Então ele vai tentar te impedir. Ele vai tentar... Escute, eu quero que você entenda. Não desista nunca. Mas aquele que perseverar. Queridos, quem persevera... Ele não desiste de orar, ele não desiste da fé, ele não desiste de acreditar, ele não desiste do projeto que Deus tem, ele não desiste do relacionamento, ele não desiste do filho, ele não desiste do casamento, ele não desiste de lutar por o sonho, por aquilo que acredita, ele não desiste, ele insiste. E às vezes tem coisas que a gente olha e fala, puxa vida, parece impossível. Mas eu quero que você entenda, se Deus te prometeu, Ele vai fazer, não tem jeito. E aqui eu quero que você entenda, quando nós insistimos na presença de Deus, e é interessante, irmãos, que a Bíblia deixa muito clara, olha só, batei, e abrir-se-vos-á, é 2 vezes, pedi, e dar-se-vos-á, é 2 vezes, é insistência. E é interessante que a Bíblia conta, a palavra de Deus conta a história, o relato de um juiz, que era um juiz iníquo, que a Bíblia fala, que é um juiz corrupto, para você entender melhor. E tinha uma viúva que precisava ela estava pleiteando uma causa na justiça, e ela ia para a porta da casa do juiz, diz a palavra de Deus, é uma história, é um relato, uma parábola que Jesus contou, que essa mulher ia para a porta da casa do juiz e ficava pedindo, julga minha causa. Aí encontrava ele talvez no supermercado, julga minha causa. Encontrava ele na lanchonete, julga minha causa. Aí ia para a porta do fórum, julga minha causa. Até que um dia ele falou, rapaz, vou ficar livre dessa mulher. Não é porque ele é bom, ele não era bom, a Bíblia fala que ele era juiz iníquo, mas por causa da persistência da mulher, ele fez justiça com a vida dela. Agora, se o juiz iníquo, para se livrar da mulher, fez isso, imagina Deus. Se você insistir com Deus, se você acreditar naquilo que Deus tem, se você lutar por aquilo, e é interessante, irmãos, agora eu preciso que você entenda aqui. Lutar por aquilo que você quer na presença de Deus, eu falei um dia desse aqui, que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, é tudo na contramão daquilo que a gente acredita, que a gente está do costume da natureza humana. É tudo na contramão, é tudo o contrário. Para lutar com Deus, você tem que ir para a oração. Para lutar com Deus, você tem que ir para a palavra de Deus. Para lutar com Deus, você tem que ir para o jejum. Para lutar com Deus, você tem que procurar o caminho da fidelidade. E é interessante, queridos, que a fidelidade, eu quero falar isso para você. A fidelidade vai nos levar a um lugar que nós nunca imaginamos. A fidelidade de um homem, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o maior exemplo de fidelidade que a gente vai encontrar é Jó. Que o próprio Deus dá testemunho dele. Homem fiel, temente, que se desvia do mal. Olha para você ver, o próprio Deus falando. Então o que é que nós precisamos entender? Agora, preste atenção, a primeira coisa para a gente persistir, nós precisamos oração, palavra e jejum. Mas tem uma outra coisa que a gente precisa, que isso acompanha quem persiste, um coração íntegro. Mesmo que te calunie, mesmo que fale mal de você, mesmo que te persiga, fale coisas boas, ministre coisas boas, diga coisas boas, sinta coisas boas, carregue coisas boas na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus está te vendo, Deus está te olhando. Por pior que seja, as pessoas vão dizer, e principalmente, olha aqui para mim, quando Deus estiver te abençoando, as pessoas vão falar.
Quando Deus estiver te visitando, as pessoas vão falar. E normalmente vão te caluniar. Ah não, mas é porque ele... É o caso de Jó. Quando o inimigo chega lá, Deus dá o testemunho de Jó, o que o inimigo fala? Claro que ele é fiel. O Senhor deu tudo para ele. Ele tem tudo. Ele tem filho, ele tem família, tem riqueza, ele tem bens, ele tem tudo. Então eu quero que você entenda. Se Deus começar a te abençoar, as pessoas vão falar. Mas você não tem o direito, se você quiser persistir, de sentir coisas ruins no seu coração. Você tem que carregar coisas boas na sua vida. Aqui eu quero que você entenda um detalhe. Porque, olhe para mim, para você entender. Porque um coração dividido, o Espírito Santo de Deus não habita nele. Um coração rancoroso, o Espírito Santo de Deus não habita nele. Um coração cheio de malícia, cheio de maldade, o Espírito de Deus não habita nele. Mas quando nós buscamos, persistimos na fidelidade, na integridade diante de Deus, o Espírito de Deus nos acompanha. Ele nos conduz, nos instrui e nos orienta. E aí, querido, eu quero que você entenda, preste bem atenção. O resultado da persistência, meu Deus, não acontece da noite para o dia. Você não começa a persistir hoje e tem um resultado amanhã, não. E a palavra do Senhor diz o seguinte, olha só, é aquele que perseverar até o fim. Só 6 meses não adianta, 3 dias, uma semana, 1 ano, 30 anos, 10 anos, não adianta. É até o fim. Agora aqui eu quero que você entenda, olhe para mim, preste bem atenção nisso aqui. Nada pode te abalar. Pastor, mas eu estou vivendo uma tragédia. Mas não tire os olhos da cruz de Cristo, não tire os olhos do céu. Persista. Não, mas eu estou passando por uma adversidade. Não tire os olhos do céu, não tire os olhos da cruz. Persista. Pastor, mas a luta está grande demais, a tristeza tem tomado conta do meu coração. Não desista de orar, não desista de adorar, não desista de servir a Deus, não desista de ser fiel. Porque no final, oh meu Deus, Ele vai te recompensar. Ele vai te visitar, Ele vai te abençoar, porque Ele é fiel. Lá em Apocalipse diz assim, aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Vai receber do próprio Senhor a recompensa, vai receber do próprio Deus a recompensa. E eu quero que você entenda. Agora, pastor, mas tem hora que a tristeza abate. Tem hora que a angústia toma conta do coração. É verdade. É bem assim. Pastor, se eu sente isso do mesmo jeitinho que você, não muda nadinha. A luta, talvez a minha luta é muito maior do que a sua. Porque você não tem um monte de gente na sua responsabilidade. Um monte de obreiro, um monte de pessoas, não tem um ministério talvez da dimensão que Deus tem colocado no meu coração, não sofre com a situação, não tem essa... Porque isso aqui, ser pastor... não é escolha humana, é escolha do céu. E aí quando Deus chama, aí tem que se curvar, tem que obedecer. E aí, às vezes a gente enfrenta lutas que são até sobre-humanas. Mas eu quero que você entenda, perseveravam unânimes na oração, na comunhão e no partir do pão. Era característica da igreja primitiva. E aqui eu quero que você entenda um negócio. A igreja não mudou. É esta igreja aqui que Jesus fundou. A igreja não mudou. Então nós precisamos perseverar na oração. Nós precisamos perseverar na comunhão. Ah não, pastor, mas tem um irmão ali que não procure alguma coisa de boa na vida dele. Tem. A nossa dificuldade, a nossa limitação, presbítero Maloá, é olhar nas pessoas e salientar os defeitos. Mas nós precisamos aprender a olhar nas pessoas e salientar as qualidades. Porque muitas das vezes as qualidades vai tampar os defeitos das pessoas. E às vezes a gente quer que os defeitos aflorem
e as qualidades sumam. E não é bem aí. Por pior que seja, essa pessoa tem alguma coisa boa para te ensinar. Um dia, eu vivi uma experiência muito grande, muito grande. Um moço chegou para mim e me pediu uma moeda. Bem sujo, bem fedido. E eu olhei para ele, tirei um dinheiro do bolso e fui passando para ele. Eu falei, mas por que você vive assim? Aquele moço me deu uma resposta que até hoje eu penso nisso. Os pés no chão, muito sujo. Eu creio que ele tinha alguns dias que não tomava banho, um cheiro não muito agradável. Ele disse o seguinte: o coração de um homem tem razões que o próprio homem desconhece. Eu fiquei assustado com o que eu ouvi dele. Todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. Agora, queridão, olha aqui para mim. Mas para aprender, nós precisamos ser humildes. Senão a gente não vai aprender. E quando nós nos curvamos, escute isso aqui, olhe para mim. Quando nós nos curvamos diante da presença de Deus, o Espírito dele vai nos ensinar como persistir, como não desistir, como lutar. O problema maior é que nós achamos muito mais fácil buscar o conselho de uma pessoa que vive próximo da gente do que pedir o conselho de Deus. Mas Deus está prontinho para te visitar. Basta, agora eu preciso que você entenda um negócio. Deus não vai invadir a sua vida. Esqueça. Ele vai lá e fala assim, olha só, a palavra é Bíblia, a palavra de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei contigo. Sabe o que é isso? A palavra de Deus está dizendo o seguinte: que o Espírito de Deus está na porta do teu coração e está batendo. E se você abrir, ele entra. Se você não abrir, ele não entra. Se você abrir o seu coração e deixar Deus entrar, você sabe o que é a ceia? É uma festa. Ele vai fazer uma festa dentro do seu coração. Festa é alegria. Eu preciso que você entenda isso. Mas não desista. E tem hora que é somente pela graça e a misericórdia de Deus. Não tem jeito. Tem tempo que as coisas são muito trágicas, muito difíceis, muito angustiantes, que abate mesmo. O coração entristece, a vida se abate, a alma se angustia. Mas quando nós procuramos a presença de Deus, tudo muda. Sabe por quê? Escute isso aqui. Jesus no Getsemane, ele vai lá para orar. Naquela noite ele seria preso. No dia seguinte, ele seria crucificado. Ele deixa os seus discípulos e anda um pouquinho, e curva sobre uma pedra. Ele diz uma palavra para Deus. Eu quero que você entenda isso aqui. Fala assim, Pai, a minha alma está angustiada até a morte. Angústia, tristeza, decepções e frustrações é humano, é nós. Mas Deus não tem esse sentimento, querido. E Ele está pronto para mudar o curso da sua história e da sua vida. Mas não desista. Insista com Deus, porque Deus vai te visitar. Deus vai te abençoar. E não adianta. Quando nós buscamos a face do Senhor, Ele não vai deixar nenhum de nós sem resposta.